Nós vamos ler juntos ali. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa é a terceiro domingo já do mês de fevereiro. Aliás, como está passando rápido, né, gente? E a gente começou essa série, hoje é a terceira semana. Na primeira semana eu ministrei aqui sobre testemunho de Cristo, o poder do evangelho. Não sei se você tem essa lembrança de que Jesus, ele é a boa notícia. E essa boa notícia confrontou e mudou as três realidades que não poderiam ser mudadas a menos que Jesus viesse até nós. Não sei se você lembra dessas três realidades: a separação eterna, o sofrimento eterno e a morte eterna. Na semana passada foi ministrado aqui, o pastor Robson pregou sobre o testemunho de Cristo e o tema, na primeira foi o poder do evangelho, na semana passada foi sobre o testemunho. E foi ministrado aqui sobre a importância do testemunho pessoal, e para que isso aconteça, nós devemos conhecer Deus pessoalmente, conhecer Deus através das Escrituras, e finalmente precisamos ter experiências com Deus. Hoje nós vamos ministrar sobre o testemunho de Cristo, o chamado de todos nós. Jesus, queridos, após a sua ressurreição e antes de ser assunto aos céus, ele fica aqui nessa terra por 40 dias. Tem gente que acha que Jesus, quando ressuscitou, imediatamente foi levado aos céus. Não, mas tem um período de 40 dias. E nesses 40 dias, Jesus dá instruções preciosas aos seus discípulos. E essas instruções, elas são resumidas naquilo que nós chamamos da grande comissão. É importante você recordar essa expressão, a grande comissão, que nada mais é do que o chamado da igreja, o chamado para todos nós. Quantos aqui já entregaram as suas vidas para Cristo e são a igreja de Cristo? Levante a sua mão, amém? Bom, se você levantou a sua mão, eu preciso lhe dizer e lembrar você que você tem um chamado específico de Deus. Às vezes as pessoas me procuram e perguntam: pastor, qual é o meu chamado? Eu gostaria que Deus me falasse qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Óbvio que Deus, para cada um de nós, tem uma direção, um lugar, um objetivo. A Bíblia diz em Atos capítulo 3 que o Senhor escolhe o lugar que nós nascemos, a geração que nós nascemos e o lugar que nós nascemos. Então Deus nos plantou nesse lugar. Eu não sou brasileiro por acaso. Eu não sou uma obra do acaso eu ser um brasileiro, ter nascido onde nasci, estar na cidade que estou. Não, de forma nenhuma. Deus escolheu desta forma. E, obviamente, que existe um propósito específico, particular para cada um de nós. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é do chamado, do propósito coletivo de nós como igreja. Ainda que eu tenha um propósito diferente em algumas coisas e você em outras coisas, mas, de um modo geral, há algo que queima em nós. Por exemplo, deixa eu explicar isso melhor. Ainda que todos nós estamos aqui, todos nós estamos respirando aqui, nós temos algo em comum. Respirando, nós estamos respirando. A nossa respiração é comum. Todo mundo que está aqui está respirando, amém? Não vi ninguém cair por enquanto, então está todo mundo aí respirando. Isso é algo comum, mas somos diferentes. Então, o que eu quero trazer o entendimento para que você compreenda é que aquele que é cristão, nós temos algo em comum. E o que é o algo em comum? O testemunho de Cristo. É aquilo que carregamos, a grande comissão, é realizar aquilo que Deus pediu para a sua igreja, para aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus. Quando você olha o evangelho escrito por Lucas, você vê um evangelho que ele é escrito para culminar num grande momento, que é quando Jesus é levado aos céus. Depois de ressuscitar, 40 dias na terra, Jesus é levado aos céus. E o Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, que por sinal é o único livro histórico do Novo Testamento, ele começa a partir desse momento. E Lucas está escrevendo, tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos, ele escreve para um amigo chamado Teófilo. E quando você abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, logo depois do Evangelho, quando a gente conecta Lucas a Atos, quando você abre o livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: em meu livro anterior, então ele está falando do evangelho que ele havia escrito, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar,
escute agora, até o dia que foi elevado aos céus. Depois, ou seja, ele está dizendo que Jesus só foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Quando Jesus sobe aos céus e é assunto aos céus, eu preciso ressaltar que Jesus não sobe aos céus sem deixar instruções. É como se ele dissesse, olha, eu estou indo, e ele nos dá instruções do porquê eles não estavam indo também naquele momento. Apenas Jesus estava indo. Por que nós ficamos na terra? Por que entregamos a nossa vida a Cristo e a gente não vai a Cristo imediatamente? Porque existem instruções específicas, existe um propósito, existe um chamado para que a gente cumpra enquanto estamos aqui na terra. E Jesus parte dessa terra, se assenta à direita de Deus, mas antes lhes dá instruções específicas aos seus discípulos. E é isso, essas instruções, que nós chamamos de a grande comissão. E a grande comissão, ela é registrada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas em Mateus, essa grande comissão, essas instruções, elas são mais bem explicadas, né? Eu gosto como Mateus registrou essas instruções. Mateus capítulo 28, versículo 16 diz: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Deixa eu falar um pouquinho do contexto de Mateus 28. Mateus 28, o capítulo 28 de Mateus é o último capítulo do Evangelho de Mateus. E o capítulo 28 começa falando das mulheres que vão ao túmulo procurar Jesus, né? Elas foram visitar Jesus naquele domingo pela manhã. E ao chegarem ali, Jesus não estava mais, a pedra havia sido removida. E elas se deparam com um anjo do Senhor que estava ali, dizendo para elas, olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E esse anjo tinha um recado para aquelas mulheres: vão para a Galiléia e avisem aos discípulos que Jesus os encontrará lá. E aquelas mulheres atônitas, com aquela visão, com aquilo que elas viram, e com a esperança da ressurreição, elas começam o caminho de volta à Galiléia, lembrando que o túmulo está em Jerusalém, e a Galiléia é mais ao norte, né, de Israel. Elas começam, mas no meio do caminho, Jesus aparece àquelas mulheres. É interessante, porque a princípio Jesus disse que encontraria os discípulos lá na Galiléia, mas Jesus encontra com elas no meio do caminho, e a Bíblia diz que elas se lançam aos seus pés, agora Jesus ressuscitado, e elas adoram a Jesus, e Jesus confirma aquilo que elas ouviram pelos anjos, dizendo, vão e avisem os discípulos que eu me encontrarei com eles na Galiléia. E aqui, nesse versículo de número 16, está dizendo que, após serem avisados, os discípulos foram para o monte que Jesus lhes indicara. E eles têm um encontro com Cristo. E quando eles encontraram a Cristo, houve 2 tipos de reação, porque eram alguns discípulos. Esses 2 tipos de reação, ao terem um encontro com Jesus, ele sintetiza muito a nossa geração. Observem, quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram de que realmente fosse Jesus que estava ali ressurreto agora. Outros dissiparam qualquer dúvida e se lançaram em adoração. Por que isso sintetiza essa geração? Porque essa geração é assim, gente. Tem aqueles que ao encontrar Jesus o adoram e tem aqueles que duvidam. Duvidam o tempo todo do poder de Cristo, do sacrifício de Cristo, da glória de Cristo, da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. As pessoas duvidam, o tempo todo são cheias de dúvidas. Eu gostaria até de provocar você com essa pergunta. Diante de Jesus, você o adora ou você duvida? Eu gostaria até de acrescentar um terceiro, né, que é aquele que simplesmente não liga para aquilo que ouve, não se preocupa com aquilo que ouve, ou não dá a mínima para aquilo que ouve. Tem pessoas que vêm muitas vezes à igreja, num lugar como esse, onde de forma coletiva a gente se reúne para adorar a Deus. Mas tem pessoas aqui cheias de dúvidas, cheias de preocupações, outros com a cabeça já na segunda-feira, com os problemas que estão. Não conseguem simplesmente chegar diante de Deus e largar as suas mochilas, que a gente arrasta as mochilas de preocupações,
e de tantas questões dessa vida, a gente não consegue deixá-las por um instante para simplesmente estar diante de Jesus e o adorar. Aqui, metade adorou, metade duvidou. De qual metade você faz parte? Você é aquele que adora Jesus, ou você é aquele que duvida de Jesus? Bom, imediatamente em seguida a esta cena, Jesus vai dar as suas instruções, que é o que é chamado de grande comissão, ou você poderia chamar de grande missão, a maior missão que Jesus nos deu. E ele vai dizer então, eu quero acompanhar com você ali, Mateus 28, 16 e 17. Então Jesus aproximou-se deles e disse, olha como Jesus começa, foi-me dada toda a autoridade, aonde? Nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E ele termina dizendo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Há uma tradução que diz até a consumação dos séculos. Vocês não fazem ideia do que significa Jesus ter dito isso para os judeus, o tamanho do paradigma que Jesus estava quebrando. Quando você pega a Bíblia Sagrada no Velho Testamento e começa a estudar a Bíblia, você vai receber que Israel nunca recebeu a incumbência de levar uma palavra de salvação para as outras nações. Mas a partir deles, eles serem luz para as outras nações, para que as outras nações vissem o testemunho e conhecessem o Deus deles a partir do lugar onde eles estavam. Só existe um profeta no Velho Testamento que foi enviado para fora da nação. Esse profeta é chamado de Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas? Uma vez preguei até uma série aqui, um mês inteiro sobre Jonas, que foi enviado para Nínive, fora da nação. Mas de um modo geral, ninguém era enviado para fora. Quando Jesus fala sobre esta missão, a grande comissão, Jesus muda totalmente essa perspectiva. Ele quebra esse paradigma e diz, agora não será a partir do lugar que vocês estão, mas vocês sairão para fora e alcançarão todas as nações. Ao declarar a grande comissão aos seus discípulos, Jesus estava mostrando de uma maneira muito clara que só existe um canal, um veículo, para que todas as nações alcancem as boas novas, a boa notícia. E se chama Igreja de Jesus. E quando eu digo igreja, eu não estou falando aqui, queridos, dessas 4 paredes, até porque se Jesus voltar agora, nada disso vai subir. Eu estou falando de mim e de você, nós que somos o templo do Espírito Santo, nós que somos a igreja de Cristo, eu e você. E essa tarefa, queridos, é uma tarefa de todos nós, mas exige fé, obediência e um senso de urgência. Olhando para esse texto, que eu chamo de a grande comissão, a grande missão, eu quero destacar aqui alguns pilares desta missão. E o primeiro pilar que eu quero destacar é a autoridade. Nós vamos ver agora, separadamente, o texto que eu li. A autoridade. Observe o 18 de Mateus 28. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, o que Jesus diz? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vamos dizer juntos? Foi-me dada toda a autoridade. A autoridade aqui, ela vem de uma palavrinha grega chamada exousia, que significa jurisdição absoluta. No sentido aqui, nesse contexto, de que não existe absolutamente nada que esteja fora do controle de Cristo. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. O que eu entendo aqui é muito simples, que quem está enviando Jesus tem competência para fazê-lo. E Jesus tem esta autoridade. Eu não sei se você lembra do texto de Filipenses capítulo 2, versículo 9, quando diz que Deus o exaltou, Deus Pai exaltou o Filho, a mais alta posição, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai.
Olha o tamanho desta autoridade. Então, ao sair para cumprir esta missão, cada um de nós temos como ponto de partida a autoridade de Cristo sobre nós. Aqueles primeiros discípulos saíram porque estavam debaixo dessa autoridade. E como, queridos, que esta mensagem atravessou séculos e chegou até nós? Porque pessoas com a autoridade de Jesus pregaram umas às outras e foram assim derramando a graça de Jesus sobre todas as nações. Essa autoridade de Jesus deve ser também o nosso ponto de partida. Aquele que foi enviado por Deus, agora também quer enviar cada um de nós. Amém? É contigo mesmo o negócio. Não é aleatório, não é por irmão que está do lado, não é para a pessoa que está sentada atrás. Jesus, a partir da sua autoridade, quer enviar cada um de nós a levar o testemunho de Cristo. Repartiu com a igreja. Eu acho interessante, porque esse texto diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E alguém pode dizer, ok, pastor, essa autoridade é de Cristo. Mas deixa eu complementar isso com Lucas 10, 19, quando Jesus vai enviar os seus 70 discípulos, ainda em vida, Jesus vai enviar e derrama sobre eles uma autoridade, e o Senhor diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu preciso colocar isso na sua mente, que toda autoridade é de Cristo, mas Cristo reparte a sua autoridade com os seus filhos. Quem está entendendo isso? Amém? Isso é muito precioso. Sabe, nós já conhecemos o final da história, que cheio de autoridades, pregando o evangelho é pregado, o evangelho do reino é pregado por todo mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Que privilégio, gente, a gente poder carregar esse projeto tão precioso, o projeto mais maravilhoso de Deus, que é levar o testemunho de Cristo. O primeiro pilar da grande comissão é a autoridade. Que Deus possa revestir você de autoridade, carregar você da autoridade dele, que no abrir da sua boca seja Jesus falando e não você falando. E que você, ao abrir a sua boca para falar de Jesus, despedace o coração de quem ouve. Que você tenha autoridade dobrada para compartilhar a palavra. Primeiro na sua família, depois entre os seus familiares, entre os seus conhecidos e todos aqueles que cruzarem o seu caminho, seja onde for, seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua, seja andando, seja entrando, seja saindo, que Deus te revista de autoridade e que você transborde a graça de Cristo. Amém? Quem recebe essa palavra? Segundo pilar da grande comissão é o propósito. Portanto, qual é o propósito, gente? Primeiro é a autoridade. Mas qual é o propósito? Uma vez que eu recebo a autoridade, vão e façam discípulos. Ele está dizendo, vocês recebem autoridade? Sim ou não? Sim. Portanto, vão e façam discípulos. Tudo que Deus realiza tem um propósito. A palavra aqui, discípulos, é aluno, é aprendiz, é alguém que não conhece e começa a aprender. Agora é interessante que pregar a palavra de Deus, queridos, quando a gente tem esse entendimento de aprendiz, a gente de aluno, a gente se lembra que quantos anos você foi na escola? Isso não é de um dia para o outro, isso é um processo de discipulado. Agora o mais interessante é que existe um Deus que está no controle de tudo isso. Às vezes eu chego e falo de Jesus para alguém e vou embora. Aquela pessoa é alcançada por um amigo que conhece, que começa a ensiná-lo mais a respeito de Cristo. Depois essa pessoa é novamente tocada por um terceiro, por um quarto, por um quinto, porque Deus cuida dos seus. E esses alunos vão aprendendo. Pastor, o que eu aprendo? Eu aprendo a me parecer com Cristo. De modos que, assim como Jesus na sua oração em João capítulo 17, orando ao Pai, ele diz que eles, falando dos discípulos, sejam um como eu sou um em ti. Tu neles, eles em mim, eu em ti.
Jesus ele está falando de um ciclo onde os discípulos, o filho e o pai, se parecem tanto, que é quase impossível não conseguir identificar alguém. Sabe? É quando você abre a boca. É quando você vê, deixa eu dar um exemplo disso, é quando você vê alguém falando de Jesus. É quando você vê alguém conversando e você já não sabe mais se é a pessoa que está falando, se é Jesus que está falando, se é Deus que está falando. Porque parece que no abrir da boca, Deus usa aquela pessoa. É isso. É quando nós nos parecemos com Cristo. Eu preciso perguntar para você, você se parece com Jesus? Você se parece com Jesus? Deixa eu usar um exemplo da sua casa. Se Jesus fosse morar na sua casa, a sua casa seria como ela é hoje? Porque é importante a gente entender que se nós nos parecemos com Cristo, Jesus mora na sua casa. A sua casa dá sinais de que Jesus mora lá. A forma como vocês se tratam é como Jesus te trataria, é como Jesus falaria. O perdão flui, o arrependimento, o amor transborda. Jesus mora na sua casa. Querido, isso é transbordar Jesus, é ser um discípulo de Jesus. E Ele não só nos chama a ser discípulos de Jesus, mas a fazer discípulos para Jesus. Quem está entendendo, amém? Quando a gente olha para isso, a gente observa na grande comissão os verbos, indo por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Senhor Jesus, ensinando a guardar tudo o que Jesus tinha ensinado. Mas note que apenas o verbo fazer aparece no imperativo. Façam discípulos. Observe como está no imperativo. Jesus não está aqui dizendo assim, será que, por favor, se for possível, olha, se não for atrapalhar a sua agenda, se não te incomodar muito, assim, só se realmente não for te atrapalhar, se não for causar nenhum transtorno, será que vocês poderiam falar de mim e fazer discípulos? Não, queridos. Aqui o verbo está no imperativo, é uma ordem. Façam discípulos. Façam discípulos. Façam discípulos. Isso é uma ordem. É de forma imperativa que Jesus está dizendo. Eu gosto de dar o exemplo de quando os nossos filhos eram pequenos. Eu imagino lá, o Brian lá com 4 anos, 5 anos, a Mel, 4, 5 anos, e eu dissesse para eles, você deixou a luz do quarto acesa, vai lá e apague a luz. Você deixou a luz do quarto acesa, vai lá e apague a luz. E eles olhassem para mim e dissessem, olha, eu não estou me sentindo preparado para isso. Não sei, eu vou pensar. Você que é pai e mãe, você ia falar uma segunda vez. Vai lá e apaga a luz. Agora. Mas eu ainda não tenho certeza se quero ou não. Me dê um tempo. Eu preciso de um tempo para pensar se quero apagar a luz. Meu irmão, é o que a gente faz com o nosso Cristo. Ele diz, façam discípulos. Falem de mim. Pregue em todos os lugares. E o que a gente faz? Eu não tenho certeza. Eu preciso de um tempo para pensar. Eu estou com vergonha de ir lá apagar a luz. Queridos, não faz sentido. É uma ordem de Cristo. Vão e façam discípulos. Jesus dá essa ordem. Jesus não convoca para a gente ter admiradores. Jesus não nos convoca para a gente se encher de bajuladores. Jesus nunca nos convocou para a gente ter milhares de seguidores no Instagram. Jesus nos chamou, nos convocou, nos lavou, nos limpou, nos salvou para transbordar a mensagem de Cristo, porque Ele é a boa notícia. Quem está entendendo, amém? Foi para isso que nós fomos chamados, não apenas pessoas que conhecem o Evangelho, mas pessoas que são comprometidas com o Evangelho, até porque o teu conhecimento guardado com você não gera vida em ninguém, mas a graça que transborda gera vida. Sabe, que Deus nos livre, gente, da gente ser uma igreja com muita adesão e pouca conversão, com muito entretenimento, mas pouca transformações, cheio de religiosos, mas com poucos crentes em Cristo Jesus, nosso
Senhor. Ser discípulo não é apenas conhecer o Evangelho, é se deixar ser transformado pelo Evangelho. Quem entendeu isso? Amém? Eu quero falar ainda de um terceiro pilar da grande comissão, é a abrangência. O que ele diz? Portanto, vão e façam discípulos, e agora? De todas as nações. Da onde? De todas as nações. Olha a abrangência disso. Olha como o Senhor quer derramar sobre toda a terra. Não apenas numa rua, não apenas num bairro, não apenas numa cidade, não apenas num país, mas em todas as nações. A palavra nação aqui é da onde vem a palavra no original etnia. Das etnias, significa todo grupo de indivíduo que compartilha a mesma localidade, língua e cultura. Segundo a ONU, gente, o mundo tem 193 países reconhecidos, mas existem 13 mil etnias. Só para você ter uma ideia disso, na Índia, que é o país mais populoso do mundo, tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes a Índia. Dá para acreditar nisso, não? 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Um país só. Mas sabe quantas etnias tem dentro da Índia? 4.600. 4.600 etnias dentro da Índia. Observe como isso muda. Então, quando Jesus está falando das nações, ele não está falando de países, como é hoje, 193 países, mas ele está falando de etnias. São povos com as suas línguas e com seus costumes dentro de um mesmo país. Aqui no Brasil, nós temos o exemplo aí das tribos indígenas. Na Amazônia, tribos, algumas, né, ainda estão sendo descobertas, né, mas cada uma com a sua própria língua e cultura. E cada tribo dessa, que tem uma língua e uma cultura específica, e se encaixa dentro dessas nações. Vocês estão entendendo? Não está falando de países, mas de nações, de etnias. É disso que Jesus está falando. Vários povos, podemos dizer então, que dentro do Brasil tem vários povos dentro de uma mesma nação. E esse é o nosso desafio. Cada um de nós precisa fazer parte disso a partir do lugar em que nós estamos, investindo, falando, gastando tempo. Em 1995, o meu pai, meus pais são pastores, eles foram enviados para uma cidade aqui dentro do Brasil, para uma cidade no oeste catarinense, chamada Xanxerê. Não sei se alguém já ouviu falar, fica perto de Concórdia, que você também não ouviu falar, que fica perto de que você também não ouviu falar. Bom, é lá no oeste catarinense, bem no oeste catarinense. Eu não sei como é que está hoje, mas naquela época Xanxerê era uma cidade muito pequena, uma cidade de primeira, né? Se engatasse a segunda no carro, já saía da cidade. Só podia andar de primeira. Era uma cidade que tinha inacreditáveis. Eu rodei a cidade toda. E bem no centro tinha algo em comum, um quebra-mola. No centro tinha um quebra-mola. Na cidade toda. Um quebra-mola. Na cidade toda. Era uma cidade muito pequena. E meus pais foram enviados como missionários por uma igreja local para aquele lugar. E eu também. Era solteiro na época, tinha voltado do seminário, coração queimando. Nós fomos. Tinha os meus irmãos. Eu achei o máximo, porque meu pai foi começar uma igreja. Começar a pregar e ganhar pessoas para Cristo. E ele disse para mim, olha filho, você vai ser, aqui você vai liderar os jovens da igreja. E eu disse, que jovens? Não tem nem igreja, que jovens? Ele disse, não, vai começar pelos teus irmãos. Eu falei, uau, achei o máximo, eu posso ser líder deles em tempo integral? Lembrando que eu sou de uma família de 5 irmãos, tá? Então, assim, já tinha uma mocidade ali, né? Mas, queridos, dentro daquela realidade, naquela época eu estou falando, tá, gente? Não sei como é que está isso hoje, estou falando de 30 anos atrás. Existia um problema, tinha um grupo de irmãos ali, mas qual era o problema? As pessoas eram analfabetas. As pessoas não sabiam ler. E elas tinham as suas Bíblias, e a gente via que muitas delas iam para a igreja, para aquele lugar de reunião, e elas abriam as Bíblias de cabeça para baixo. Elas abriam só para ter o prazer de abrir.
E você olhava as Bíblias, eram Bíblias que foram folheadas. Sabe quando elas crescem, foram muito folheadas? Eles folheavam enquanto oravam. Como alcançar esse povo? Como alcançar também aqueles que viriam a Cristo? Então a gente teve uma estratégia. Então eu saí de Xanxerê, viajei de volta para minha terra natal, Joinville, para fazer um curso de alfabetização, para que pudesse alfabetizar as pessoas. E nós começamos a partir disso. E Deus começou a acrescentar vidas. Pessoas começaram a entregar as suas vidas para Cristo. Queridos, é assim, aqui nesse lugar, uma das estratégias que nós temos aqui o projeto de balé, de karatê. E quantas famílias que estão na igreja hoje, eu acredito que tem várias aqui, que vieram através desses projetos. Porque trazem os filhos, vêm ver a apresentação, ouvem a palavra e entregam as suas vidas. O que eu quero dizer é que a gente não pode medir esforços para alcançar as vidas. Façam discípulos de toda a tribo, de toda a raça, de todo tipo de gente. É isso que ele está falando. A multiforme graça de Cristo alcança todo tipo de gente. Gente que nasceu e foi criada em apartamento, gente que nasceu e foi criada no sítio, gente que nasceu e foi criada no interior, gente que nasceu e foi criada na cidade grande. Não importa. Existe uma porção de graça para todas as etnias, para todos os povos, para todas as nações, para todas as tribos, existe uma porção de graça de Deus. Quem está entendendo? Amém? O propósito aqui é fazer discípulo. É fazer discípulo. E como eu disse aqui na primeira semana que ministrei, 2 semanas atrás, que não é uma responsabilidade sua convencer ninguém, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, então qual que é a minha responsabilidade? É falar de Jesus. É falar de Jesus. Já contei essa experiência aqui algumas vezes, mas acredito que alguém precise ouvir aqui. De um determinado momento em que eu estava pregando, eu fiz uma viagem para a Inglaterra e estava pregando lá numa igreja de brasileiros. E eu disse, vocês têm que falar de Jesus nesse lugar. Mas a maioria deles não falava inglês. Migraram para lá e não falavam inglês, os filhos falavam. Mas eu disse, vamos. Eles começaram a falar sobre isso. Nós não temos inglês para falar de Jesus. Nós não temos fluência para falar de Jesus. E nós fizemos um combinado. Naquela semana eu lancei o desafio, apenas diga, Jesus te ama. Pronto, em inglês, Jesus te ama. Pronto, combinamos isso na igreja no domingo. E no outro final de semana, houve uma explosão de testemunhos. Me lembro de uma mulher que chegou e disse que chegou para a patroa dela. Elas não se comunicavam. Ela trabalhava na limpeza, limpava a casa e ia embora. Mas naquele dia, ela chegou na cozinha, a patroa estava tomando um café e ela disse para a patroa, Jesus te ama. Só isso. E a mulher começou a chorar copiosamente na mesa. E a mulher se levantou e abraçou ela e começou a falar uma porção de coisas que ela não tinha a menor ideia do que era, porque ela não falava inglês. Mas essa mulher começou a chorar copiosamente, agarrada ao pescoço dela. E começou a chorar. Essa mulher termina ajoelhada dentro da cozinha só porque ouviu Jesus te ama. Só porque ouviu Jesus te ama. Vamos treinar? 1, 2, 3. Jesus te ama. Dá uma olhada aí. Alguém morreu aí atrás? Todo mundo vivo? Ah, não mata. Não, não mata, pastor. Então vamos falar de novo? Jesus te ama. Diz para quem está perto. Jesus te ama. O quarto pilar da grande comissão são as implicações. Observe o texto. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, ensinando-os a obedecer, ensinando-os a obedecer a tudo. Vamos ler essa última linha. O que eu... é uma ordem. Vocês estão entendendo então? Não é um favor, é uma ordem. A grande comissão é uma ordem. Queridos, observe, indo, discipulando, batizando, ensinando. Isso fala de um processo muito bem definido, que todo cristão de verdade precisa experimentar. Esse processo de ir, discipular, batizar, ensinar, aponta diretamente para a missão da igreja.
agora de forma coletiva, como nós estamos aqui. Observe que o marco inicial é o batismo nas águas. Depois, o ensino. Essas experiências só são capazes de serem vividas dentro de uma igreja local, dentro de uma igreja onde você faz parte, dentro de uma comunidade da fé, como essa que você está aqui nessa manhã. É dentro desta comunidade da fé que nós avançamos nesse processo. É dentro de uma comunidade da fé onde você está participando efetivamente que acontece o discipulado, o batismo, o ensino. Biblicamente, queridos, não existe esse negócio de cristão sem igreja, cristão que não participa, cristão que não se envolve, cristão virtual. Nós fomos chamados a conviver. E a nossa convivência é a coroa do nosso testemunho. Porque Jesus disse, e deixa isso muito bem claro, que os de fora, o mundo, conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Dentro de uma comunidade da fé, nós deixamos a diferença de lado. O amor de Cristo transborda. E o nosso relacionamento dentro dessa comunidade de fé é um testemunho para aqueles que estão de fora. O mundo saberá que vocês são meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Quem está entendendo? Isso é dentro de uma comunidade de fé. Assim como toda pessoa precisa ter uma família, assim como todo ramo precisa fazer parte de uma árvore, assim como toda ovelha precisa do seu aprisco, da mesma forma, todos nós precisamos viver juntos em unidade, em comunhão e vivendo os processos de Deus. Eu quero terminar trazendo o quinto e último pilar da grande comissão, a condição. Olha que lindo isso. Eu quero que você leia junto comigo. Vamos juntos? E eu... Diz para quem está perto de você, Jesus está com você. Agora, pastor, me explica como que Jesus diz isso e é assunto aos céus. Ele disse que estaria conosco sempre, mas é levado aos céus. É por isso que nas últimas palavras de Jesus, ele vai dar a fórmula de como ele vai fazer isso. Então, em Atos 1,4, ele diz, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. 8, mas receberão poder, dinamite, dínamos, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Escute agora. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é citado nesse versículo. Os confins da terra, a partir do ponto geográfico em que isso foi dito. O Brasil foi o último a ser descoberto, aqui nesta ponta. O Brasil estava nos confins da terra. Eu amo pensar dessa forma, porque a palavra de Deus está nos dizendo que eles seriam cheios do Espírito Santo e seriam testemunhas em Jerusalém, Samaria e até o Brasil. O Evangelho chega nessa nação e hoje nós estamos aqui porque testemunharam de Cristo. Observe a responsabilidade. Durante todo o ministério de Jesus, quase sempre acontecia um milagre. E ele advertia os seus discípulos durante várias vezes que não contassem nada a ninguém. Ele fazia os milagres, ele não queria que ninguém soubesse. Há alguns muito específicos, por exemplo, a cura de um surdo-mudo em Decápolis, lá em Marcos capítulo 7. Aquele homem, ele é curado, mas Jesus ordena que aquele milagre não fosse contado a ninguém. Mas como esconder isso, se aquele rapaz era conhecido? O que falar da filha de Jairo, o prefeito da cidade, que, tendo uma filha de 12 anos, está prestes a morrer, e quando Jesus chega na casa, ela já havia morrido, e Jesus ressuscita aquela menina. E Jesus diz, não contem nada disso a ninguém. Como não contar? Como impedir que aquilo
não se espalhasse. Eu consigo aqui identificar pelo menos 2 razões porque Jesus pedia para as pessoas não falarem nada. E a primeira é uma que queima o meu coração. Porque ele ainda não havia completado a sua obra. E ele não queria, Jesus não queria que o milagre que ele fazia fosse a boa notícia. Porque ele é a boa notícia. Essa mesma confusão acontece hoje. Porque nós queremos, nós adoramos, nós cantamos, nós glorificamos o milagre e não Jesus. Nós queremos o milagre. É por isso que muita gente vem e quando consegue o seu milagre, some. É por isso que muita gente desesperada corre para Jesus porque precisa de um milagre. A boa notícia para a maioria das pessoas, dos cristãos de hoje, é o milagre e não Jesus. Mas eu preciso lhe dizer que a boa notícia não é o milagre. A boa notícia é Jesus. Vou te dar um exemplo. Lázaro foi ressuscitado. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro saiu para fora. Lázaro é o milagre. Jesus é a boa notícia, a boa nova. Eu pergunto para vocês, Lázaro viveu até hoje? Onde está Lázaro? Vou chamar, vou mandar um WhatsApp, convidar ele, vem aqui pregar para a gente domingo. Não, ele ressuscitou, viveu um período de tempo e morreu. Mas Jesus, a boa notícia, continua o mesmo eternamente. Jesus é a boa notícia. Milagre é consequência, querido. O milagre não é a boa notícia. É por isso que existe uma porção de gente que confunde o seu relacionamento com Cristo. Porque daí vem para Cristo e fica esperando o seu milagre. O milagre não acontece e ele logo acredita que Deus não existe. O que acontece com a maioria das pessoas que dizem que Deus não existe? É porque elas não viram o milagre acontecer, porque para elas Deus é o milagre. Jesus é o milagre, e Jesus não é o milagre. Jesus, ele é a boa notícia, ele é a boa nova. O milagre é apenas a consequência. Amém? Quando os nossos olhos estão nele, com milagre ou sem milagre, eu continuo olhando para ele. Amém? Essa poderia ter sido a primeira razão de Jesus pedir para que não contasse o milagre. E a segunda é porque o Espírito Santo ainda não havia descido. E é o Espírito Santo que dá poder para que você testemunhe. O Espírito Santo só é derramado mais tarde, quando Jesus é elevado aos céus. Eu preciso que você entenda a importância da grande comissão. Eu quero repassar ela com você, porque eu ainda quero passar aqui algo para você assistir junto comigo. A grande comissão, os pilares da grande comissão, a autoridade para irmos, vem de quem? De Jesus. O propósito qual é? A abrangência é aonde? O mundo inteiro, a partir de onde? Do lugar onde nós estamos. 4. As implicações demonstram o compromisso. E, finalmente, a condição é o poder do Espírito Santo de Deus. Sabe, a nossa vida vai passando, e às vezes, eu não sei se você já teve essa crise existencial, depois que você vai chegando perto dos 50, vai piorando essas crises, ok? Alguém me contou, não que eu esteja chegando, ok? Alguém me disse, né? Eu ainda estou longe. Mas, qual o propósito da vida? Quando a gente não olha para a palavra de Deus, isso fica tão vago. Às vezes a gente coloca como propósito da nossa vida alcançar algo. Eu queria alcançar esse algo. E às vezes a gente alcança. E a gente descobre que aquilo não foi suficiente. O propósito da nossa vida, queridos, é alcançar vidas. Escute, a nossa vida, a minha vida, só tem sentido na vida do outro. É não esperar a bênção do outro, mas é ser bênção para alguém. É ser água para o sedento. Esse é o propósito da vida. Mas o que tem acontecido na nossa geração, em especial depois da pandemia? A gente conseguiu se fechar ainda mais. Ainda mais. De tal forma
que a gente não se abre mais. A gente vive vidas fechadas. E é assim, a gente vem num lugar como esse. A gente senta e vai embora. A gente não quer muito contato, a não ser, oi, e aí, beleza? Bom te ver, boa semana. A gente tem essa dificuldade de caminhar com o outro, de falar com o outro, de se importar com o outro. Isso dentro desse ambiente. Quando sai daqui, então, é cada um por si. E como diz o ditado, Deus por todos. Quando na verdade não é. É Deus em todos, para todos. Essa é a lógica bíblica, não o contrário disso. Mas a gente vive uma vida onde os nossos interesses falam muito mais alto do que a pessoa que trabalha lá com você, ou da pessoa que convive, ou quem sabe do porteiro do seu prédio, ou lá da guarita que você trabalha, ou lá da faculdade que você vai, ou dos lugares que você faz. Sabe, é possível ser relevante na vida de alguém. Esses tempos atrás, a gente pediu um negócio para comer e um motoqueiro foi lá entregar. E quando eu fui receber, ele disse para mim, Deus te abençoe, Jesus ama muito o Senhor. Eu disse para ele, cara, que lindo, Jesus também te ama. Sabe, ficou dois doidos no meio da rua se abraçando. Eu abraçava lá com o motoqueiro de capa e capacete. Cara, Deus te abençoe. Eu achei aquilo fantástico. Um cara que saiu de casa e decidiu, para toda pessoa que eu fizer uma entrega hoje, eu vou falar que Jesus ama ele. A gente não faz porque não quer. A gente não faz porque... E existem histórias muito relevantes de pessoas que passaram por essa terra. Vocês lembram, não sei se vocês já viram o filme A Lista de Schindler. Quem aqui já assistiu esse filme aí? Levanta a mão. Aí é a galera lá da década de 80, de 90, aí todo mundo levanta a mão, né? Mas que conta a história real de um cara chamado Oskar Schindler, né, que era um alemão e que decidiu salvar judeus no meio do Holocausto, gente. E no Holocausto foram mortos 6 milhões de pessoas. E sabe quantas pessoas que ele salvou? 1.200. Pastor, 1.200? Numa conta de 6 milhões? O que é 1.200, gente? Não é nada. É um grão de areia. Mas esse cara, ele gastou toda a sua fortuna para abrir 3 fábricas fictícias, contratar como escravos esses judeus. E ele gastou toda a sua fortuna para manter esses judeus durante toda a guerra. E ainda ter que pagar para os nazistas, não ir lá levar todo mundo, matar todo mundo. E ele torrou a fortuna dele, que na época foi estimada em $1 milhão. Na época. Há um cálculo aí de 70 milhões, se fosse hoje, de dólares. Ele torrou tudo que ele tinha. E no final, ele passa os seus últimos 30 anos sendo sustentado pelos judeus que ele salvou, porque ele não conseguiu se reerguer financeiramente. Mas ele salvou 1.200 pessoas. E o que me chama a atenção é que em 2022 tinha 8.000 pessoas vivas que foram filhos e netos daqueles 1.200 que já, com o passar dos anos, foram morrendo. 8.000 pessoas vivas. Há um cálculo de que há uma geração de 30.000 pessoas que vieram a partir daquelas 1.200. Esse homem morreu em 1974, 30 anos depois. Um homem que decidiu, no meio de instabilidade, alcançar vidas e dizer, eu vou fazer algo para salvar essas pessoas. Obviamente que ali nós estamos falando da guerra, mas esse tipo de história tem que inspirar. E há uma cena no filme que foi feito, baseado na vida real, em que a guerra termina e estão todos aqueles 1.200 ali. E ele vai embarcar dentro de um carro para ir embora, porque agora eles estavam livres. E naquela cena ele se desespera. Ele se desespera, porque ele tinha um carro para ir embora. E ele tem uma parte marcante que ele disse, se eu tivesse vendido esse carro,
Para que eu preciso desse carro? Se eu tivesse vendido esse carro, talvez eu tivesse salvado mais 10 pessoas. Se eu tivesse vendido esse anel, eu teria salvo mais 2 pessoas. E lhe foi permitido somente funcionários homens. Mas ele conseguiu, torrando a sua fortuna, salvar 800 homens e 400 mulheres. Porque para ele, a vida dele só fazia sentido no outro.